Para falar sobre cancelamento, a gente vai ter que entender um pouco sobre sanção. Mas sanção não é o coelhinho da Mônica que ela usa para bater no Cebolinha quando ele faz algo de errado. É sanção com C cedilha, que é a forma que a gente tem de punir as pessoas que descumprem as regras. Que é quase a mesma coisa, né? Meu nome é Tomé Nogueira e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a cultura do cancelamento e impunidade. Mas antes, vamos entender um pouquinho sobre a nossa sociedade. Quando nós nos reunimos, nos organizamos como sociedade, nós criamos regras. E essas regras, elas têm que ser cumpridas por todos, para a gente poder conviver em harmonia. Quando as regras não são cumpridas, a gente tem um sentimento de impunidade. E por isso nós criamos sanções. Sanção é toda forma que a gente tem de obrigar as pessoas, através da força, a cumprir o que está estabelecido em uma regra. As sanções provavelmente começaram com a vingança. Quando alguém descumpria uma regra, todo o seu clã, todo o seu grupo sofria uma vingança bruta, através de isso ia gerando guerras. E essas vinganças, elas eram muito destrutivas, desproporcionais, desumanas, e elas atrasavam a sociedade. Então, aos poucos, fomos colocando limites nessas vinganças, limites às sanções. Aqui eu vou citar 3 tipos de sanções que são primitivas. Primeiro, temos as ordalhas. As ordalhas eram julgamentos divinos, sem interferência de pessoas. Por exemplo, alguém acusado de descumprir uma lei ou uma regra era obrigado a segurar uma bola incandescente de metal. Sabe quando você esquenta um metal e ele fica laranja, vermelho, de tão quente? Então, a pessoa era obrigada a segurar essa bola e se suas mãos não queimassem, isso significaria que ela foi absolvida pela justiça divina. Poderia também ser obrigada a pessoa a tomar um copo com água e veneno. E se ela não morresse, era porque ela foi inocentada. Outra forma de justiça, ou de sanção, na verdade, era o talião. Talião é aquela regra do olho por olho, dente por dente. Se eu arranco o seu olho, você arranca o meu olho. Se eu arranco o seu dente, você arranca o meu dente. Isso é uma tentativa de dar proporcionalidade à vingança. Só que continua sendo vingança. E a vingança ela é perpétua. Ela não acaba com a violência, ela perpetua a violência. A terceira forma que eu vou citar aqui são os duelos. Os duelos eles ficaram muito conhecidos na Idade Média. E basicamente, os duelos eram o seguinte: se alguém me ofendeu na minha honra, eu tinha o direito de desafiar essa pessoa para um duelo até a morte. E essa pessoa ela não podia recusar o duelo. Então você imagina como era viver numa sociedade assim, onde você tem sempre medo de falar alguma coisa. Você está sempre com receio de que se você falar algo que desagrada alguém, essa pessoa ela pode te desafiar para um duelo e você pode morrer por causa daquilo que você falou. E existiram pessoas nos Estados Unidos, você pode pesquisar também na Ásia, na Europa, pessoas que passaram a vida desafiando outras para duelos e chegaram a matar dezenas de pessoas ao longo da vida. E eu acho que aqui você já está começando a entender aonde eu quero chegar sobre o cancelamento. Mas vamos por partes. Nós evoluímos como sociedade e temos hoje uma sociedade bem mais moderna. Muito em decorrência da Revolução Francesa. E aqui na Revolução Francesa a gente tem um exemplo muito interessante de sentimento de impunidade, criação de uma sanção e como que isso se operou. Vamos lá. A Revolução Francesa basicamente foi uma revolta dos burgueses contra a nobreza. Aquelas pessoas da nobreza estavam praticamente acima das leis e isso deve ter gerado uma sensação de impunidade muito forte na burguesia. Então, Robespierre, que é um dos nomes principais da Revolução Francesa, que tinha o apelido de O Incorruptível, junto com outras pessoas, é claro, decapitaram o rei Luís XVI com uma guilhotina. Então, eles começaram a usar a guilhotina como uma forma de sanção. Guilhotina é uma máquina que tem uma lâmina que decepa a cabeça do guilhotinado com mais eficiência do que o machado. Então,
Por um lado, você tinha um sentimento de impunidade, a gente começa a usar a guilhotina, a gente decapita o rei, sem aquele julgamento que tinha antigamente, porque isso tem que ser mais rápido. Se a gente for julgar tudo, fica muito lento. E aí o que aconteceu? Assim que eles decapitaram o rei, a gente evoluiu para uma sociedade moderna, acabou a impunidade, acabou a nobreza e começa o iluminismo? Não, não é tão simples assim. Eles decapitaram realmente o rei Luís XVI e depois outra pessoa e outra e outra e outra. Começou uma época conhecida como Reinado do Terror. Quase 3.000 pessoas foram para a guilhotina. Dentre elas, o próprio Robespierre, o incorruptível. A gente vê que quando você usa uma sanção, uma forma mais rápida de punir as pessoas, você até tem boas intenções, mas os resultados são desastrosos. E depois desse reinado do terror, vieram ditaduras, volta da monarquia, vieram guerras, depois a monarquia foi destituída, depois volta de novo a monarquia. A verdade é que a gente evolui muito devagar como sociedade. E a gente foi evoluindo através dos nossos erros, aprendendo com eles, para chegar no que a gente tem hoje, no Estado moderno. E como que são as sanções hoje no Estado moderno? Só o Estado é quem tem o poder de aplicar uma punição, uma sanção contra as pessoas. Essa punição pelo Estado, ela tem que ser impessoal, ou seja, não é uma vingança, e ela é objetiva. Ela segue algumas regras. Então, nós temos instituições como o Ministério Público, o Judiciário, nós temos o OAB, Conselho Nacional de Justiça, Defensoria Pública, nós temos vários princípios de direito, Constituição, tratados internacionais, leis federais, Código Penal, Código de Processo Penal. E são muitas garantias mesmo. É bem mais difícil hoje e mais lento você aplicar uma sanção a uma pessoa. E muita gente reclama disso, porque se você pensar que essas garantias elas se aplicam a pessoas culpadas dos mais diversos, mais brutais crimes. Mas a gente tem que pensar que essas garantias elas se aplicam também e principalmente a pessoas inocentes. É muito comum que uma pessoa inocente seja acusada de ter cometido um ato que ela não cometeu. E tanto eu quanto você podemos ser acusados de ter cometido um ato e sermos inocentes. E nós vamos precisar, nós vamos querer essas garantias para nós. Agora, apesar de tudo isso, o nosso sistema prisional, nosso sistema penal é perfeito? Não, definitivamente não. Nosso sistema carcerário, ele reproduz injustiças sociais. Se você for em um presídio, você vai ver que as celas estão entupidas de pessoas negras e pobres. Se você for ver as ações policiais mais truculentas, elas são contra populações negras, pobres, de favelas. E a gente tem uma sensação de impunidade hoje muito legítima contra pessoas brancas, poderosas, de bairros mais ricos. Essas pessoas dificilmente vão parar na cadeia, as ações da polícia são muito mais brandas contra essas pessoas, é mais difícil você obrigar uma pessoa dessa a usar máscara, é mais difícil você prender essas pessoas, é difícil você entrar na casa de uma pessoa dessa em Alphaville, e isso vai gerando uma revolta muito legítima. É muito interessante que a sociedade tenha se mobilizado em volta dessas pautas de injustiça social, de racismo e de punir pessoas que antes não eram punidas. Agora, além da gente se mobilizar, a gente tem que se organizar. Porque o cancelamento não é a resposta para acabar com a impunidade. E eu vou explicar aqui, porque eu acho que é importante, o que eu estou considerando cancelamento. Cancelamento é quando eu vejo uma pessoa fazendo algo errado e eu tiro uma foto, eu faço um vídeo daquilo que eu acho errado. Aí eu posto isso nas minhas redes sociais, eu marco o empregador daquela pessoa, marco autoridades, marco grandes influenciadores, para eu conseguir ter um alcance muito grande. E aí, em questão de horas, eu já vou ter milhares de compartilhamentos. As pessoas vão destruir a reputação daquela pessoa que eu filmei e muito rapidamente a empresa vai demitir aquela pessoa. Por que eu falo que muito rapidamente a empresa vai fazer isso? Porque o nome da empresa está sendo compartilhado ali, como se a empresa concordasse com uma injustiça social. E a empresa vai agir o mais rápido possível para abafar o caso, demitindo a pessoa, desvinculando o seu nome dessa injustiça. E aí você tirou totalmente o direito de defesa daquela pessoa.
E veja bem, eu não estou querendo defender culpados, mas o que acontece com outra pessoa pode acontecer com a gente também. A gente tem que lembrar que a guilhotina que decapitou o rei Luís XVI também decapitou o Robespierre, que era o incorruptível. Então você substitui guilhotina por cancelamento e você vai entender por que eu tratei disso no vídeo. A gente tem que se organizar para fazer política dentro do Estado e não fora do Estado, para mudar todo o aparato penal e policial brasileiro, que precisa realmente ser mudado, mas a gente não pode atropelar o Estado, querer fazer justiça com as próprias mãos, porque aí, ao invés da gente estar submetido ao Estado, a gente está submetido a uma força anônima, invisível, sem cara, e que é tão perigosa quanto o próprio totalitarismo. Isso é o anarquismo. Injustiça social é uma pauta muito latente e que é muito interessante que a gente esteja discutindo sobre isso. E isso deve ser discutido com a complexidade que merece e não simplificar isso simplesmente cancelando as pessoas. Lembrando que nós estamos em ano eleitoral e é uma oportunidade muito bacana da gente tentar mudar um pouco as coisas por dentro do Estado. E só mais uma coisa, eu defini aqui o que eu considero cancelamento. Eu não considero cancelamento simplesmente você cobrar as pessoas. Então se você falou, publicou uma foto ou um texto nas suas redes sociais e as pessoas acham que isso é errado, que isso é racista, que isso é preconceituoso, você não está sendo cancelado. Eu concordo com o diálogo. Não fique na defensiva falando que está sendo cancelado, que está tendo uma patrulha ideológica. Se você sempre agir assim, você vai perder grandes oportunidades de aprender com o outro e de combater os preconceitos que existem em você.